Oi, seja bem-vindo ao vídeo 1 sobre o livro Uma Breve História da Música, do autor Roy Bennett, e que foi traduzido para o português por Maria Tereza Rezende Costa, com revisão técnica de Luiz Paulo Sampaio. Esse livro faz parte de uma coleção intitulada Cadernos de Música da Universidade de Cambridge e nos traz os caminhos percorridos pela música da civilização ocidental do século XIX até os dias atuais. Iniciando sobre o que é estilo na música, podemos pensar que quando alguém faz uma música, está juntando várias partes importantes que chamamos de componentes básicos da música. Alguns desses são melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e tessitura. A gente chama de estilo a forma como compositores de épocas e lugares diferentes usam esses elementos nas músicas deles. A maioria desses componentes básicos da música está em todas as épocas da história da música, embora em algumas épocas alguns deles não estejam tão presentes. Por exemplo, na música antiga não tinha harmonia, e em algumas músicas do século XIX a melodia não é tão evidente. A verdade é que é a maneira como essas partes são usadas e misturadas que faz com que uma música pareça de uma época específica. Isso também é o que nos ajuda a reconhecer o estilo dela. Dá para dividir a história da música em diferentes épocas, cada uma com um estilo próprio. Mas, claro, isso não acontece de uma hora para outra, né? É um processo devagar em que os estilos vão se sobrepondo, deixando os elementos do estilo novo aparecer sobre o estilo antigo. Por isso, nem todo mundo concorda sobre as datas que marcam o começo e o fim de uma época, ou até mesmo sobre os nomes que usamos para descrever o estilo dela. Aqui a gente vai dividir a história da música do Ocidente em 6 grandes épocas, com suas datas correspondentes. Começando com a música medieval, que vai até cerca de 1450, seguindo com a música renascentista, de 1450 até 1600. Depois temos a música barroca, de 1600 até 1750. Na sequência, a música clássica, de 1750 até 1810. Indo ao romantismo do século XIX, de 1810 a 1910, e chegando até a música do século XX, que inicia em 1900 e vem até os dias atuais. Antes de ir mais fundo no estilo de cada época, vamos entender o que são esses 6 componentes básicos da música. Primeiro, a melodia. Para muita gente, é a parte mais importante da música. Um dicionário de música fala que é uma sequência de notas de diferentes sons, organizadas dada forma, de modo a fazer sentido musical para quem escuta. Mas como a gente reage a uma melodia é algo pessoal. O que faz sentido para um pode não ser interessante para outro. E o que é bonito para um pode não ser para outro. Já a harmonia acontece quando ouvimos duas ou mais notas diferentes ao mesmo tempo, formando um acorde. Tem acordes que soam bem juntos e outros que têm uma certa tensão, umas notas que podem soar um pouco estranho. A gente usa a palavra harmonia para falar das notas de um acorde e também para descrever como esses acordes mudam durante uma música. Com o ritmo, podemos entender como os sons são organizados, com durações diferentes e acentos. Tem sempre uma batida de fundo na música ou uma pulsação que a gente sente que ajuda como referência para medir o ritmo. Para o timbre, cada instrumento tem um som próprio. É o que chamamos de cor do som. Por exemplo, a gente reconhece um trompete imediatamente pelo som dele. Ele soa bem diferente de um violino. O compositor pode misturar os timbres dos instrumentos ou fazer contraste entre eles. Pensando na forma musical, é como o compositor organiza e estrutura a sua música. Podemos dizer que essa configuração é moldada de acordo com o método escolhido pelo compositor para desenvolver a sua obra. E essa é uma das características que ajuda a definir cada época da música.
Outra característica que podemos observar é que algumas peças musicais encontramos sons bem cheios, sons fluindo suavemente. Outras vezes os sons são mais espaçados e raros, o que pode criar um efeito penetrante e intenso. Para falar desse aspecto da música, usamos a palavra tessitura. É como comparar a trama de um tecido com a organização dos sons em uma música. Para isso, existem três formas básicas que um compositor pode usar para tecer uma música. Ela pode ser monofônica, onde tem apenas uma linha melódica, sem harmonia. Pode ser polifônica, quando tem duas ou mais linhas melódicas ao mesmo tempo, às vezes chamada também de contrapontística. E também homofônica, na situação onde uma única melodia é ouvida junto com acordes. Basicamente, é uma música onde todas as vozes têm o mesmo ritmo. Encerrando essa primeira parte, vale recomendar os cadernos Elementos Básicos da Música e Forma da Estrutura da Música, onde esses componentes básicos da música são explicados de forma mais detalhada. Até o próximo vídeo.